Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de algumas mulheres. E hoje eu quero meditar a respeito da viúva de Naim. Ela experimentou, conheceu o Senhor da vida. Numa estrada empoeirada que levava a Cafarnaum junto ao mar da Galileia até a cidade de Naim, perto de Samaria, às portas da cidade, duas procissões muito diferentes se encontram. A primeira tem Jesus como figura central, acompanhada por seus discípulos e uma numerosa multidão. Lucas 7:11. Voltam de ouvi-lo pronunciar as bem-aventuranças e de vê-lo curar miraculosamente o criado de um centurião que estava gravemente doente. Os seus rostos parecem alegres e animados, por causa das coisas que acabaram de ver. Eles estavam cheios de alegria e esperança, sabem que estão na companhia de um homem extraordinário, como testemunham as maravilhosas palavras e os atos que procedem da sua pessoa. No entanto, o ritmo alegre e a conversa animada dessa multidão cruzam com uma procissão de um tipo bem diferente, uma procissão fúnebre. A figura central dessa procissão é evidentemente um cadáver transportado numa maca envolto numa mortalha. À frente havia uma mãe destroçada pelo luto. À frente do seu vestido rasgada em luto. Primeiro, o seu marido morreu e agora seu único filho, certamente seu único sustento diante dela. E ali as expectativas de privações e da pobreza. Este era o quadro da sua vida. Seguindo o cadáver, uma multidão conversa baixinho, lamentando o destino da mulher, que se perguntando como será o seu futuro. Os seus rostos são sérios, são sombrios, alguns perturbados pelaquela dor. Às vezes, as lágrimas da mãe juntam-se as de alguns dos amigos do jovem que se revezavam descalços em sustentar o cadáver. Em vez de conversas animadas, juntam-se aos gritos das carpideiras e as flautas que tocam tons fúnebres. Que efeito e que visão de tal procissão fúnebre teria sobre o ânimo da festa que seguia Jesus? A tradição ditava que quando alguém se deparasse com tal procissão, ele era obrigado a largar o que quer que estivesse fazendo e seguir o cadáver, mesmo que fosse apenas por uma curta distância. Portanto, a história poderia ter continuado assim. Ao observar o cortejo fúnebre, a conversa alegre teria parado. Jesus, como um bom judeu, teria aderido à procissão, ouvindo e acompanhando o luto pelos mortos, juntamente com seus discípulos. Depois de enterrarem o jovem, poderiam ter dado uma esmola à mãe, pois a viúva estava desamparada, e só então teriam regressado a Naim para ali pregar o evangelho do reino de Deus. Mas nem Jesus nem a sua mensagem teriam sido as mesmas. Jesus poderia ter sido apenas para seus seguidores um homem extraordinário que realizava curas, mas todos eles também estavam cientes da existência de uma barreira intransponível diante do qual o próprio Jesus tinha que baixar a cabeça.
à fronteira irreversível da morte. Nada a lembrar, uma vez que ressuscitar um morto era algo que só tinha sido feito após várias tentativas fracassadas por duas grandes figuras do passado remoto, o profeta Elias e o Eliseu. Mas que nenhum outro mestre, profeta ou rabino, por maior que fosse o seu prestígio, tinha sido capaz de repetir desde então. Oficialmente, haveria lugar para a decepção. Os seus rostos são sérios, são sombrios, alguns perturbados pela dor. No entanto, as coisas não aconteceram dessa forma. Jesus vê a mãe, facilmente identifica, porque, segundo o costume da Galileia, ela é que liderava a procissão. E lhe diz: não chore. É um imperativo sob a forma de uma proibição. Pare de chorar, pare de chorar. Isso é muito forte. Como alguém diz a uma mãe viúva que perdeu o seu único filho jovem: pare de chorar? Ninguém ousaria expressar algo assim num funeral, porque soava quase ofensivo. Além disso, a própria tradição dizia que se deve chorar. Assim, as palavras de Jesus foram chocantes. Se ele não tinha um motivo muito forte para proferi-las, era melhor não falar, para não insultar os sentimentos dos familiares, amigos do falecido. Mas este é o cerne desta questão. Jesus tem esse motivo, ele é o Senhor da vida. Que ele possa dar esse comando é uma coisa maravilhosa, porque implica que ele pode acabar com o poder da morte e, por fim, a dor. Não é que Jesus ache errado chorar por um ente querido. Ele próprio chorava no túmulo de Lázaro, abalado em espírito pelo choro de suas irmãs e amigos. Jesus diz à mãe para não chorar, simplesmente para encurtar o seu luto, sabendo que em breve ela iria rir de alegria. Pois Jesus não vai ficar impotente perante a procissão fúnebre. Jesus vai fazer algo extraordinário. Chegando-se então, ele toca o caixão e o que estavam carregando então pararam. O gesto de Jesus de se aproximar e tocar o caixão, o que por contato direto com os mortos, de acordo com a lei, também contaminava quem o tocasse. Foi algo tão chocante que fez parar aqueles que transportavam o morto. Tudo aconteceu tão depressa, mas podemos adivinhar o que eles pensaram. Isso já é demais, né? Primeiro ele pede à mãe para não chorar, depois ele toca no caixão. Esse homem deve ser louco ou um provocador. Um dos membros do cortejo fúnebre pode ter sido tentado agredi-lo. No entanto, Jesus age rapidamente e depois pronuncia algumas palavras tremendamente surpreendentes. Jovem, eu ordeno a você, levante-se. Estamos conscientes de que Jesus está falando com o morto. O que pensaria a viúva quando ouvisse Jesus se dirigindo ao seu filho como se ele estivesse vivo? Os mortos não ouvem, eles estão mortos. Alguém pode dizer: Deus ressuscita este morto, e uma vez ressuscitado, falar com ele. Mas não se pode dizer uma pessoa morta para fazer isso ou aquilo. No entanto, é assim que Jesus trabalha em cada um dos seus milagres de ressurreição. Ele fala aos mortos como se eles estivessem vivos e pode fazê-lo porque ele é Deus e para ele eles estão todos vivos. É espantoso é que mais tarde Pedro fará o mesmo com Dorcas, e o que nos enche de ternura, porque diz mais sobre o caráter destemido de Pedro e a misericórdia do Senhor, do que sobre o poder do apóstolo para falar com uma pessoa falecida. Quando Paulo ressuscitou Eutico dos mortos, não ousara fazer nada do gênero, mas a sua maneira de fazer o milagre será mais parecida com a de Elias ou de Eliseu. E assim, então, Jesus trabalha em cada um dos seus milagres de ressurreição. A narrativa, então, prossegue para descrever o que aconteceu a seguir.
E o faz de uma forma assim notável, simples e natural, distante das fantasias dos relatos falsos e inventados. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Temos que fazer certo esforço para imaginar essa cena. O corpo do jovem teria sido enrolado no lençol e seu rosto provavelmente coberto com um pano. Enquanto ele se sentava, o pano caía do seu rosto e ele veria uma cena aterradora. O evangelista aqui, Lucas, nos diz que ele começou a falar, mas não revela o que ele disse. No entanto, não é difícil de imaginar que chamaria sua mãe e pediria assustado que o soltassem e deixassem descer. Podemos também imaginar sua mãe olhando, estupefata, sendo a primeira a correr até seu filho para soltá-lo daqueles panos mortuários. Olha que reencontro. Alegre, que momento extraordinário. Os gritos de dor do coração das carpideiras foram subitamente transformados em gritos de alegria e exclamações de espanto. No entanto, nem tudo era alegria naquele momento. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "O grande profeta se levantou entre nós." Deus visitou o seu povo. Como não ter medo ao ver um morto que se levantava? Mais de um saíra correndo, sentiram também um temor reverente de Jesus, uma vez que provavelmente desconheciam até que ponto Deus realmente tinha visitado o seu povo. O contraste entre a forma como Jesus agiu e a perplexidade, o apelo e as tentativas desesperadas de Elias e Eliseu, enquanto realizavam seus respectivos milagres de ressurreição, faz qualquer um refletir. De fato, perante um grande profeta de Deus, mas também estão perante alguém mais do que isso. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João 5, 24, 25. Esta mãe e esse filho tiveram um encontro com o Senhor da vida. E você? Temos que tomar a iniciativa de irmos ao encontro de Jesus, o Senhor da vida, para termos nova vida e comunhão com Ele. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.